Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Você fica 5 minutinhos se gostar do que vê, fica até o final. Se não, tem outros vídeos que podem te agradar mais aqui no canal, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre a habilidade profissional mais importante para os próximos 10 anos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já fica aqui com a gente, já deixa o seu joinha e já chama alguém para assistir com você, tá bom? Hoje eu quero conversar com você sobre uma pergunta muito frequente que eu recebo, né? Qual é a habilidade mais importante para os próximos 10 anos? Muitas pessoas acreditam que a resposta é inteligência artificial, é programação, é análise de dados ou alguma tecnologia específica, né? Mas essas habilidades, elas certamente são importantes, mas existe uma habilidade que está acima de todas elas. Uma habilidade que pode ajudar você a sobreviver e prosperar, independente das mudanças tecnológicas que acontecem, né? Essa habilidade é a adaptabilidade. E nesse vídeo a gente vai entender por que ela é tão importante, como desenvolvê-la e a gente vai fazer alguns exercícios práticos para você avaliar o seu próximo nível de adaptabilidade, tá bom? Então já fica por aqui, já chama alguém para assistir com você. Se você olhar para os últimos 20 anos, você vai ver mudanças que poucas pessoas poderiam prever, né. Muitos de nós começamos as nossas carreiras sem os smartphones, né, não tinha reuniões no Zoom, não tinham os influenciadores digitais, né, a inteligência artificial ela não fazia parte da rotina da maioria das empresas, não é verdade? Hoje tudo isso faz parte do nosso cotidiano e a velocidade das mudanças só aumenta. Muitas profissões elas estão sendo transformadas, algumas vão desaparecer, outras vão ser criadas, né? E muitas vão continuar existindo, mas exigirão novas competências, né? Por isso a pergunta não é como eu faço para evitar as mudanças, não é essa a pergunta. A pergunta é como eu posso me tornar uma pessoa capaz de navegar pelas mudanças, né? E o que que é adaptabilidade? Você sabe o que que é adaptabilidade? Coloca aqui para mim nos comentários se você sabe o que que é. Adaptabilidade, ela não significa aceitar tudo sem questionar. Ela também não significa mudar de ideia a todo momento, né? Adaptabilidade é a capacidade de ajustar a sua estratégia sem perder os seus valores. É perceber que um caminho ele deixou de funcionar e daí você busca outro. É aprender novas habilidades, é reconhecer quando algo precisa ser atualizado, é abandonar métodos que funcionam no passado, mas que já não funcionam mais hoje. Pensa numa árvore, tá? Pensa numa árvore e essa árvore durante uma tempestade. Então, se a árvore ela é mais rígida, ela pode quebrar durante a tempestade, não é verdade? Mas se a árvore ela consegue se mover com o vento, assim como os bambus, por exemplo, ela tem maior chance de permanecer em pé numa tempestade, não é verdade? Se ela é adaptável. E por que que algumas pessoas elas têm dificuldade para se adaptar, né? Muitas vezes não é falta de inteligência, é medo, medo de errar, medo de parecer iniciante, medo de perder o controle, medo do julgamento dos outros. Quanto mais experiência a gente acumula, mais difícil pode ser começar algo novo, né? Mas existe uma armadilha nisso também. A experiência é valiosa, a rigidez não, tá? Quando confundimos a experiência com resistência à mudança, a gente começa a ficar para trás. Então, vamos fazer um exercício? Vamos fazer um exercício para ver como é que tá a sua adaptabilidade atual? Vamos? Então, bora lá, pega o seu papel, uma caneta e vamos fazer esse exercício. Tem mais uns outros exercícios que a gente vai fazer hoje aqui, tá bom? Então, se você precisar pausar o vídeo para ir buscar lá o seu papel, a sua caneta, vai lá rapidinho, pausa o vídeo. Busca seu papel e sua caneta e volta aqui, tá legal? Já deixa nos comentários para mim a cidade da onde você tá falando e deixa o seu joinha, tá bom?
Então vamos lá, vamos fazer o exercício? Vamos responder as seguintes perguntas, tá? Então a pergunta número um: qual foi a última habilidade nova que você aprendeu? Pergunta número 2: quando foi a última vez que você saiu da sua zona de conforto? Pergunta número 3: o que você faz hoje exatamente da mesma forma que você faz há 5 anos atrás? Você faz, desculpa, o que que você faz hoje que você faz exatamente da mesma forma há mais de 5 anos, tá? Número 4: existe uma mudança que você sabe que precisa fazer, mas que você continua adiando essa mudança? Número 5: como você reage quando algo não sai conforme o planejado? Então tem essas 5 perguntinhas para você, se você precisar ir pausando para ir respondendo cada uma delas, você vai, tá bom? Agora observe as suas respostas, elas mostram alguém que está evoluindo ou alguém que está repetindo os padrões? Isso é importante, você fazer essa autoavaliação, tá bom? Não tem uma resposta certa, uma resposta errada, existe apenas a consciência de que isso está trazendo para você, tá? Se você precisa se tornar mais adaptável ou se você já está bem dentro dos seus padrões de adaptabilidade, tá bom? As 3 atitudes da pessoas adaptáveis, né? Ao longo da minha trajetória profissional, eu observei que as pessoas adaptáveis, elas costumam ter 3 comportamentos em comum. Elas são curiosas, é o primeiro comportamento, então elas fazem perguntas, elas querem entender, elas não assumem que já sabem tudo. A curiosidade, ela mantém uma mente aberta, né? Número 2, elas aprendem continuamente, então elas não esperam a empresa pagar um curso para elas, elas não esperam o mercado obrigar elas a fazer alguma coisa. Elas assumem a responsabilidade pelo próprio desenvolvimento, né. E número 3, elas experimentam, então nem tudo precisa ser perfeito. As pessoas adaptáveis, elas testam as coisas, né, elas avaliam, elas corrigem, elas melhoram, né. Enquanto algumas pessoas ficam anos planejando, elas aprendem fazendo, as pessoas adaptáveis, né. Então vamos lá? Vamos para o segundo exercício? Já deixa aqui nos comentários se você está gostando do vídeo, já deixa o seu joinha, já me fala aqui as respostas que você deu que te surpreenderam até agora, tá bom? Então, o exercício 2 é o mapa do aprendizado. Então, vamos fazer 3 colunas nesse papel aí que você tá. E na primeira coluna você escreve o que que eu já sei muito bem. O que eu já sei muito bem. Na segunda coluna você coloca o que que eu preciso melhorar. E na terceira coluna você coloca o que eu ainda não sei, mas que eu deveria aprender. Esse exercício vai te ajudar a identificar onde você está hoje e quais são os próximos passos do seu desenvolvimento, né? Então, se você precisar, dá uma pausa aqui para fazer esse exercício, tá bom? E depois comenta aqui para mim quais são os seus resultados. O futuro, ele não pertence aos especialistas? Você acha que o futuro pertence aos especialistas? Muitas pessoas se surpreendem quando eu falo que a especialização ela continua sendo importante, mas ela não é suficiente, tá? Imagina uma pessoa extremamente especializada numa única ferramenta. Se aquela ferramenta ela deixa de existir, o que que acontece com essa pessoa, né? Aqui nesse canal a gente fala da segunda e da terceira profissão que você deve ter ainda. Se você não viu esses vídeos sobre a sua segunda, terceira profissão, tem aqui no canal, dá uma procuradinha, tá? Agora imagine alguém que aprende rapidamente, entende as pessoas, resolve problemas e consegue se adaptar a novas tecnologias.
Quem terá mais oportunidade? Aquela pessoa que se especializou numa coisa só ou essa pessoa que abrange, né? Dá uma pensadinha aí. A capacidade de aprender, ela está se tornando tão importante quanto o conhecimento adquirido. Vamos fazer um outro exercício agora? É um teste dos próximos 5 anos, tá bom? Imagine que a sua profissão vai mudar drasticamente nos próximos 5 anos. Então, responda. Quais habilidades continuam sendo úteis? Quais que vão continuar sendo úteis, né? 2, quais habilidades podem perder o valor? 3, o que você deveria começar a aprender ainda hoje para ter esse resultado daqui nos 5 anos, né? E 4, quem já está fazendo aquilo que você gostaria de fazer? Em quem que você pode se espelhar? Quem é o modelo disso, né? Esse exercício ele ajuda você a sair do modo reativo e entrar no modo estratégico. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a vantagem das pessoas acima dos 40 anos. Tem uma narrativa muito forte que apenas os jovens estão preparados para o futuro, né? Eu discordo. Eu acho que a maturidade ela traz vantagens importantes, como experiência, discernimento, inteligência emocional, capacidade de resolver problemas, visão de longo prazo. A questão não é a idade, a questão é disposição para continuar aprendendo. Uma pessoa de 50 anos que continua evoluindo, ela vai ter muito mais vantagens que uma pessoa de 25 anos que parou de aprender qualquer coisa, né? Então, vamos fazer mais um exercício? Hoje eu tô a rainha dos exercícios aqui, hein, pessoal? Vamos fazer mais um exercício? Vamos ver qual vai ser a sua próxima reinvenção. Então, reserva alguns minutos e responde aí no papel, né? Se eu precisasse reinventar minha carreira hoje, o que eu manteria? O que eu abandonaria? O que eu aprenderia? Quem poderia me ajudar? Qual seria o meu primeiro passo? Então, responda essas e não pense demais. Escreva o que vier à sua mente. Muitas das respostas já está dentro de nós, o que falta é um espaço para ela aparecer, né? A grande pergunta que fica é assim: talvez a habilidade mais importante dos próximos 10 anos não seja aprender alguma coisa nova, né? Talvez seja desaprender, né? Desaprender formas antigas de trabalhar, desaprender a ideia de que precisamos ter todas as respostas antes de agir. O mercado ele continuará mudando, a tecnologia continuará evoluindo, novas oportunidades surgirão, mas a capacidade de adaptação ela continuará sendo algo diferencial, né? Então eu quero deixar uma reflexão para você. O futuro não pertence aos mais jovens, o futuro não pertence aos mais experientes. O futuro pertence aos que continuarão aprendendo, né? Por isso, ao terminar esse vídeo, faça uma pergunta para si mesmo. O que eu preciso aprender ou desaprender para me tornar uma pessoa que eu quero ser nos próximos 5 anos, né? Então, escreve a sua resposta, guarda essa resposta, dê o primeiro passo ainda essa semana. Grandes mudanças, elas não acontecem de uma vez, é um passo depois do outro, né? Elas acontecem quando as pequenas decisões são tomadas de forma consciente. Então, muito obrigada por você assistir, estar aqui comigo até esse momento. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilha com alguém que precisa saber disso também, tá bom? E continua voltando aqui no nosso canal, no Rota da Mudança, para ver outros conteúdos similares a esse, com relação à transformação de vida, a parte da carreira, imigração, tá bom? Se você gosta desse tipo de tema, você volta aqui, tá legal? Um grande abraço.